Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então tá bom, eu espero que estejam todos bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical? Hoje é a nossa lição de número 2, juniores, ok? Tia Fabi vai colocar aqui para vocês algumas imagens e eu vou contar então a nossa história de hoje. Mas antes da gente começar, nós vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos, Senhor, mais da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, fica conosco, venha nos ensinar qual é o querer e a vontade do nosso Pai para as nossas vidas. Desde já, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para a nossa lição de hoje? Tia Fabi vai compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Essa, então, é a nossa classe, né? Dos juniores, crianças lindas de Jesus, assim como todas desse conjunto, né? Pequenos adoradores. E a tia Fabi, depois eu vou querer saber se todo mundo está acessando aí, hein, as nossas aulas, porque se Deus quiser, esse tempo difícil, né, que nós estamos vivendo, ele há de passar logo, e eu creio que muito em breve a gente vai poder estar juntinhos novamente na casa do Senhor, aprendendo mais da sua palavra, né? Esse trimestre nós vamos falar nas nossas lições sobre a casa de Deus, né? Na lição passada, inclusive, nós falamos sobre a casa do Senhor, né? É um lugar de comunhão, onde nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre que a casa de Deus é uma casa de oração. Então, olha só, a lição de número 2 do segundo trimestre dos juniores, tá? Então, esse é o tema da nossa lição de hoje, uma casa de oração. Então, como eu já disse, né, a casa de oração é a nossa igreja, um lugar, né, um templo, um lugar que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar reunidos, né, assim como eu disse na semana passada, reunidos em comunhão com os nossos irmãos, em um lugar onde nós podemos nos reunir para orar ao Senhor, para adorar o nosso Deus, para bendizer o seu nome, porque só Ele é digno, né? De toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Mas, tia Fabi, casa de oração, mas é só na casa de oração, ou seja, só na casa do Senhor que nós devemos orar? Não, né? Em todo lugar, em todo tempo, nós podemos orar e devemos orar, porque a oração, ela nos aproxima mais do Senhor. E hoje nós vamos ver isso na nossa lição. Então, vamos lá? A leitura bíblica de hoje, da nossa lição, ela encontra-se em 2 livros. Primeiro, em Mateus, no capítulo 21 e o versículo 13, que diz assim: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, isso está em Mateus 21, 13. E em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? E olha só, esse versículo que está no livro de Mateus, que é onde se encontra a maior parte da nossa história de hoje, isso foi Jesus quem disse. Jesus disse, né? A minha casa será chamada casa de oração. E ele disse ainda
falando para as pessoas que está escrito, ou seja, já estava escrito isso em um outro livro antes de Jesus nascer. Estava escrito no livro de Isaías. Olha só, é o nosso versículo de hoje, o versículo que nós vamos guardar na mente e no coração. Então, olha só, diz o seguinte, o nosso versículo de hoje, nosso memória em ação, lembram? Então, memória em ação. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso está no livro de Isaías, no capítulo 56, o versículo 7, a parte B do versículo. Tá bom? Vamos repetir o versículo então? Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7b. Amém? Guardem esse versículo no seu coração e na sua mente, né? Isso, como eu disse, estava escrito já em Isaías e Jesus repetiu, então, esta palavra. Nós vamos ver em que situação Jesus repetiu essa palavra e para quem ele falou isso. Vamos ver? Olha só, no capítulo 21, então, do livro de Mateus, a tia Fabi está aqui com a minha Bíblia, tá? Olha só, estou aqui com a minha Bíblia. E no capítulo 21, então, de Mateus, fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, para que a palavra do Senhor se cumprisse, Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém nessa entrada triunfal, ou seja, Jesus ele entrou na cidade montado sobre um jumentinho. E quando as pessoas viram que era Jesus entrando naquela cidade, as pessoas colocavam as suas vestes no chão para que ele pudesse então passar ali por cima. Outras pessoas colocavam então ramos de árvores, galhos de árvores também no chão, tudo para que o Senhor Jesus pudesse passar, para que fosse feita aquela entrada triunfal do Senhor na cidade de Jerusalém. E as pessoas, conforme o nosso Jesus, nosso mestre, estava entrando na cidade, as pessoas gritavam, Hosana, Hosana nas alturas, né? Então, as pessoas sabiam, aquela multidão que estava ali, adorando ao Senhor, naquele momento da entrada dele em Jerusalém, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e por isso eles estavam ali dizendo, né? Hosana nas alturas, bendito, né? Que vem no nome do Senhor. E aí, assim que Jesus entrou em Jerusalém, ele foi até o templo. Ele foi até o templo. Templo, naquela época, né, é o que nós conhecemos hoje como a igreja. Então, o templo é a igreja, a casa do Senhor. E Jesus, ele então foi ao templo para orar. Só que quando Jesus chegou lá, ele ficou triste com o que ele viu. Olha só, quando ele chegou no templo, ele se deparou com esta cena. Ele chegou lá e tinham ali pessoas na frente do templo que eram chamados de cambistas. Em outras palavras, vendedores, tá? Eles estavam ali na frente do templo vendendo animais e fazendo ali da casa do Senhor um lugar de venda, né? Um lugar ali de comércio. E Jesus se entristeceu muito com aquela situação. E ele ficou irritado com aquilo. Por quê? Nesse momento, ele disse, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus, então, expulsou dali aqueles vendedores, repetindo as palavras que estão no versículo que nós lemos, que é o versículo 13, que diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Por que Jesus disse isso? Covil de ladrões. Eles estavam fazendo dali um comércio, né? E comércio atrai, né,
a atenção dos ladrões por conta do dinheiro. E Jesus estava ali dizendo, então, para aqueles cambistas, para aqueles vendedores, que não era para eles fazerem aquilo na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é um lugar santo. O templo do Senhor, a igreja, né, que hoje nós temos, é um lugar santo e ela é chamada casa de oração. Nós já vimos que a casa do Senhor, ela não é um lugar só para nós orarmos, ela serve para nós adorarmos ao nosso Deus, para nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Mas eles estavam ali fazendo da casa do Senhor um lugar de venda. E Jesus ficou irritado com isso. E por isso ele os expulsou de lá. E aí, assim que eles todos saíram dali, as pessoas souberam que Jesus estava no templo. E aí, logo, muitas pessoas começaram a aparecer ali no templo, inclusive muitas pessoas que estavam doentes, tá? A Bíblia diz que muitos que estavam ali coxos, pessoas que estavam ali enfermas, surdos, cegos, todos que chegaram até Jesus ali no templo foram curados por Jesus. E sabe quem mais estava ali também ao redor de Jesus? E o tempo todo ali querendo louvar a Jesus, dizendo, repetindo as palavras, né? Hosana, Hosana nas alturas, e louvando a Jesus, vendo os seus milagres. Sabe quem eram que estavam ali, crianças? As crianças! Isso mesmo, as crianças. Porque Jesus ama as crianças. Ele ama todas as pessoas, mas Jesus ama muito você, criança especial de Jesus. E as crianças, elas louvavam a Jesus, elas adoravam a Jesus pelos milagres que Jesus estava ali fazendo naquele lugar. E algumas pessoas olhando, perguntaram, né, para Jesus, mas, né, o senhor está vendo o que eles estão fazendo, né? Eles estão louvando. E aí, sabe o que Jesus disse? Que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Por isso, criança, nunca deixe de louvar ao Senhor, nunca deixe de orar ao Senhor e nunca deixe de adorá-lo, porque o Senhor, ele recebe a sua adoração, ele recebe o seu louvor e ele ouve a sua oração, viu? E olha só, esse lugar, né, como nós vimos o templo, onde Jesus operou muitos milagres, onde nós já sabemos que é a casa de oração. Como eu disse lá no comecinho, nós sabemos que a igreja não é o único lugar em que nós devemos orar. E isso Jesus nos ensina também na segunda passagem que nós vimos, que é no livro de Efésios. Jesus disse para que nós estejamos orando em todo o tempo. E esse orar em todo o tempo significa orar em todo lugar, orar em qualquer lugar, né? Nós sabemos que na igreja nós temos essa liberdade, né? Nós podemos chegar na igreja, dobrar os nossos joelhos, falar com Jesus, abrir o nosso coração para Ele, contar para Jesus, né, aquilo que por algum motivo nos entristeceu, agradecer a Jesus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. E na igreja nós temos a liberdade para isso, né? Todas as pessoas que estão na igreja, elas sabem que a igreja é um lugar de adoração, um lugar de oração. Então ninguém vai achar estranho se você chegar e dobrar o seu joelho, né? Muito pelo contrário, estranho será se você adentrar na casa do Senhor como se você estivesse adentrando em qualquer lugar. E não é assim, porque a casa do Senhor não é qualquer lugar. A casa do Senhor é casa de oração. E por isso nós devemos ter toda a reverência diante do nosso Deus. Então, toda vez, crianças, que vocês chegarem na igreja, a primeira coisa que vocês devem fazer é dobrar os joelhos e orar e falar com o Senhor. Se não for possível dobrar os seus joelhos, mas mesmo sentadinho no banco, curve a sua cabeça como um sinal de reverência ao Senhor e fale com Deus, né? E fora da igreja, tia Fabi? E fora da igreja, nós devemos também orar em todo o tempo.
Quando a gente está na escola, a gente pode orar? Sim, não só podemos, como devemos. Mas na escola, não dá, tia Fabi, para eu dobrar o meu joelho e falar com Deus. É verdade, em alguns lugares não dá para a gente dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Mas na nossa mente e no nosso coração, nós podemos falar com Ele. E sabe o que significa isso? Orar em espírito. Então, toda vez que nós falamos com o nosso Deus em pensamento, nós estamos orando em espírito. E olha que coisa linda, todas essas crianças, essa família, né, orando ao Senhor. Então, isso quer dizer que em qualquer lugar, em todo tempo, nós devemos orar ao Senhor e estar sempre em comunhão com o nosso Deus, porque a oração, ela nos permite ter uma intimidade com Deus. Na oração, nós estamos mais pertinhos de Deus, nós nos tornamos amigos bem próximos de Jesus. Amém, crianças? E olha só, na oração, para quem ainda não sabe, nós devemos, né, seguir aí algumas não que seja ordem, mas existem algumas coisas que devem existir na oração, tá? Então, a primeira coisa que tem que existir na nossa oração, toda vez que nós vamos falar com Deus, é a adoração. A adoração é imprescindível. O que é adoração? É dizer, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda a honra, o Senhor é digno de toda a glória. É quando você exalta ao Senhor, você adentra a presença do Senhor, exaltando, bendizendo e adorando o nome dele. Porque só ele é digno, porque só ele é santo. Depois, nós precisamos também na oração confessar a Deus os nossos pecados, as nossas falhas. Nós sabemos que nós somos falhos, então nós confessamos diante de Deus e pedimos a Ele então a sua misericórdia, pedimos perdão e pedimos para que o Senhor nos ajude a não errar, né? Novamente, aquilo que estamos pedindo perdão. Outra coisa imprescindível, agradecermos. Isso é muito importante, crianças. Agradecermos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e tudo aquilo que você já pediu em oração, que o Senhor já te atendeu, nunca esqueça de agradecer, tá? E depois disso, então, vem a súplica, que é o pedido, né? O nosso pedido de oração. Então, por quem nós vamos orar? Pela nossa família, pela nossa igreja, enfim, apresentar a Deus os nossos pedidos, tá? Essas súplicas seriam, então, os nossos pedidos. E a tia Fabi vai colocar aqui para vocês uma forma mais fácil, tá? Uma dica, na verdade, mais fácil, para que vocês possam se lembrar aí por quem, então, nós devemos orar, tá? Então, olha lá. Nós podemos usar, então, as nossas mãos para lembrarmos de quem, né? Por quem nós devemos orar. Então, olha só, o nosso dedão é aquele que está mais pertinho do nosso coração. Então, o nosso dedão, nós vamos lembrar que nós temos que orar pela nossa família. As pessoas que nós amamos, os nossos amigos, a nossa família. Depois, o nosso dedo indicador, nós vamos lembrar que nós temos que orar pelos nossos líderes e pastores. Então, quando nós falamos líderes, toda pessoa que exerce algum tipo de liderança na tua vida. Então, nossos pastores, nossos professores da escola dominical, né? Nesse dedo médio, que é o nosso dedo maior, nós devemos lembrar de orar também pelas autoridades, para que o Senhor dê sabedoria, né, aos nossos governantes, para que eles tenham, então, essa sabedoria divina de conduzir, né, o nosso estado, o nosso país, nossa cidade. Nós devemos apresentá-los também nas nossas orações. O dedo anelar, nós vamos lembrar de orar pelos necessitados, as pessoas que estão necessitando, né, dessa nossa intercessão, as pessoas que não têm condições, os pobres, as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que não conhecem a Jesus, né, que são muito necessitados, todos aqueles que não conhecem a Jesus necessitam ouvir, né, da sua palavra, conhecer o evangelho da salvação. E o dedo mindinho, dedo mínimo, orar por você, apresentar a Deus as suas
petições. Amém? E olha só, existem algumas maneiras de Deus responder às nossas orações. Então, tudo aquilo que nós falamos com Deus, Ele ouve. E a Bíblia diz que mesmo antes de sair da nossa boca, Deus ele já sabe o que a gente vai falar. Mas Ele quer que eu e você peça diante dele o que nós precisamos. Então, nós podemos pedir, sim, não só podemos, como devemos pedir, porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então, o Senhor, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe do que nós precisamos, mas ele quer ouvir isso da nossa boca. E Deus tem 3 maneiras de, então, responder a nossa oração. Então, a nossa oração, Deus pode dizer, a tia Fabi colocou aí esse farol, e vocês sabem as cores desse farol, né? Olha lá, a cor verde. Então, no verde, significa que Deus pode responder que sim. Aquilo que você está pedindo, Ele pode te responder sim e te conceder naquele mesmo momento, né? Em que você pediu. Também nós sabemos que Deus ele pode dizer, espere um pouquinho. Porque às vezes não é para a sua oração ser respondida naquele momento. Deus, ele sempre nos ensina, com todas essas respostas, Deus sempre vai estar falando conosco e sempre vai estar nos ensinando. Então, se ele disser para você esperar, é porque ele vai te dar, mas é na hora dele, na hora que ele quiser, na hora que ele sabe que é o momento certo para você receber o que você está pedindo. E Deus também pode dizer não. Só que Deus, ele só diz não quando ele sabe que o que nós estamos pedindo não será para o nosso bem. Então, se não for para o nosso bem, o Senhor, ele não vai nos dar. Ok, crianças? Então, isso é para quê? Para que vocês não se sintam tristes. Se de repente você está orando. Ai, tia Fabi, mas eu estou orando, eu estou pedindo. E Deus não me responde. Calma. Ore mais um pouquinho e preste atenção, porque Deus ele fala através do seu Espírito Santo. Então, preste atenção à resposta de Deus. E se você está pedindo muito, e isso não está acontecendo, talvez a resposta de Deus seja não, porque talvez isso que você está pedindo não será bom para você. Pode ter certeza, o Senhor, ele sabe o que é melhor para nós e ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Então, olha só. A tia Fabi agora vai colocar aqui esse cântico que todos vocês já conhecem e nós vamos cantar juntos, amém? Então vamos lá? Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Mas olha só, aquele que lê a Bíblia, né, e faz a oração, esse com certeza cresce na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Amém. Glória a Deus. Amém, crianças.
Então é isso que nós devemos fazer, né? Ler a nossa Bíblia e fazer a nossa oração todos os dias ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Amém? E nós vamos encerrar a nossa aula orando mais uma vez, falando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esta aula, por tudo que tu tens feito. Senhor, nos ajuda a estarmos cada vez mais pertinho do Senhor, através da nossa oração e da nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Façam as atividades da revista, tá bom? Porque quando a gente voltar para a igreja, nós vamos corrigir essas atividades. Eu, a tia Anitta, a tia Sheila, todos os dias, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande beijo, crianças. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.